Olá, amigos e amigas! Que bom que estamos aqui reunidos novamente nesse encontro semanal, virtual, em que continuamos estudando a doutrina espírita e continuamos unidos, conectados com a nossa querida casa Seara Fraterna. E antes de assistirmos a mais uma palestra que com certeza será edificante, vamos à leitura de uma página, seguida de uma breve oração depois. A página hoje é do livro Palavras de Vida Eterna, Emmanuel, psicografia de Chico Xavier, capítulo 116, na execução do melhor. Consideremo-nos uns aos outros para nos estimularmos à caridade e às boas obras. Paulo, Hebreus, capítulo 10, versículo 24. Desertaram companheiros dos quais contávamos receber apoio e incentivo para a realização do serviço que nos compete. Determinados amigos tomaram destaque nos interesses do mundo e empreenderam grandes negócios materiais. Outros granjearam influência política e como se afastam da senda que palmilhamos. Outros ainda adquiriram prolongados compromissos de natureza familiar e jazem aparentemente agrilhoados às paredes domésticas. Surgem os que receberam encargos públicos e distanciaram-se transitoriamente de nós. Vemos os que conquistaram títulos profissionais depois de aturados estudos, figurando-se arremessados a vínculos outros, compelidos a centralizar atenções e energias em assuntos que nos escapam. Assinalamos os que sofrem pequeninos desenganos, bandeando-se para novas esferas de atividade. Aparecem os que se dizem necessitados de mais dinheiro e despedem-se no rumo de aquisições que não mais se coadunam com o nosso modo de pensar e de ser. Abraçamos, sensibilizados, os que se afirmam tangidos por imposições particulares, largando-nos o convívio por se transferirem de residência. Em muitas ocasiões, somos naturalmente induzidos a lastimar essa ou aquela modificação, premidos por nossa fraqueza humana. Entretanto, para todos os casos de semelhante expressão, a palavra do apóstolo Paulo é uma advertência ao otimismo e à serenidade. Seja qual for a posição a que nossos companheiros sejam chamados, consideremo-nos uns aos outros por irmãos necessitados de apoio recíproco e saibamos estimulá-los à caridade e às boas obras, sustentando-se o ânimo no trabalho e auxiliando, quando nos seja possível, a cada um deles na execução do melhor. E vamos orar, já entrando na ambiência do Seara Fraterna, sintonizando com os mentores espirituais. Agradecemos a Ti, Jesus, Mestre querido, por esse momento de paz e de reflexão, que possamos estar aptos, que possamos abrir as nossas mentes e principalmente os nossos corações para todas as mensagens, ensinamentos, palavras que serão estudadas aqui hoje. Pedimos por todos os nossos irmãos, encarnados e desencarnados, que essas vibrações possam chegar até eles. Muita paz, muita luz para todos nós. É o que te pedimos, Senhor, hoje e sempre. Assim seja. E agora, já harmonizados, já na sintonia, vamos sim assistir a palestra de hoje, que o tema é regeneração. Estamos preparados? Com a nossa querida companheira e amiga Margarete Vidal. Margarete, bem-vinda, é com você. Boa palestra. Queridos companheiros do Seara Fraterna, é com muita alegria que estamos aqui mais uma vez reunidos nesse encontro fraterno, né? E
Hoje nós vamos abordar o tema sobre regeneração. Estamos preparados? E antes de começar a falar sobre essa preparação da regeneração, eu gostaria de falar com vocês sobre o que vem a ser a regeneração, afinal. Regeneração é o ato ou efeito de se regenerar. Tem a ver com reforma, no sentido de renovação, uma renovação moral ou espiritual. Então tem a ver com reconstrução. Então, como nós sabemos, vivemos num planeta que todo mundo vem falando ultimamente, sobre a transição planetária. Existem muitos mundos diferentes habitados, como nós já vimos no Evangelho, há muitas moradas na casa do meu Pai. Então a Terra e o Sistema Solar é apenas um dentre muitos que existem nessa nossa galáxia, nessa imensidão de mundo. Então existem muitos mundos diferentes. Nós pertencemos ao Sistema Solar, a Terra. E vem todo mundo, há muito tempo as pessoas estão falando sobre essa transição planetária. E há várias categorias de mundos habitados. Então, essas categorias vão depender de quê? Do grau de adiantamento ou de inferioridade dos habitantes daquele planeta. Então, nós temos mais ou menos uma classificação dos mundos habitados. Nós temos os mundos primitivos, onde ocorreram as primeiras encarnações, o mundo de expiação e provas, que é o planeta Terra, no momento é um planeta de expiação e provas, acredito eu que não seja o único, mundos de regeneração, mundos ditosos e mundos celestes ou divinos. Nós estamos aqui nesse processo do mundo de planeta de expiação e provas, onde a gente ainda tem o predomínio do mal na nossa existência. Nós temos o bem aparecendo, mas o predomínio do mal ainda está aí. Os mundos de regeneração são aqueles mundos onde ainda existe expiação, mas também é onde os habitantes adquirem reforço, se revigoram, se restauram. É aquele planeta que é para você começar a fazer realmente uma nova modalidade sua, Então vai adquirir forças para uma modificação realmente muito importante. Os mundos ditosos são aqueles onde há o predomínio do bem, e os mundos celestes ou divinos são aqueles depurados, em que só reina o bem. Como a Terra é um planeta de expiação e provas, eu vou ler aqui uma passagem para vocês que a gente encontra de acordo com o Evangelho segundo o Espiritismo. Os espíritos que encarnam em um mundo não se acham a eles presos indefinidamente, nem nele atravessam todas as fases do progresso que lhes cumpre realizar para atingir a perfeição. Quando em um mundo eles alcançam o grau de adiantamento que esse mundo comporta, passam para outro mais adiantado e assim por diante, até que cheguem ao estado de espíritos puros. Então, já aqui a gente começa a perceber que essa modificação, essa transição, ela não acontece da noite para o dia. Essa transição, ela é todo um processo. E nós não ficamos. Hoje somos terrestres, Somos habitantes da Terra. Mas isso não significa que o início lá da do nosso primitivismo reencarnatório, a gente tenha encarnado aqui na Terra. Nós passamos por várias fases, mineral, vegetal, animal e até chegar à fase hominal. Então é muito importante que a gente entenda que nós passamos por várias fases de processos, de progresso, e que esses espíritos não ficam presos indefinidamente no mesmo planeta.
né? A gente pode mudar, a gente pode passar para um outro planeta mais adiantado, assim como também podemos, por necessidades nossas de aprimoramento espiritual e moral, reencarnarmos em planetas menos evoluídos para que possamos também levar a nossa mensagem. Né? Então, diante disso, né, eu vou citar o exemplo de Capella, que é um planeta de outro sistema estelar e que passou também por muitas transformações. Então, esse trabalho, tudo que aconteceu em Capella, que era um planeta mais evoluído, um sistema galáctico mais evoluído do que o nosso, alguns habitantes de lá não acompanharam a evolução daquele planeta. Eles tiveram muito progresso na parte acadêmica, tecnológica, eles tinham muito conhecimento, mas na parte moral, esses habitantes, alguns desses habitantes, não conseguiram acompanhar esse processo. Então, hoje, né, quando nós estamos aqui na Terra pensando nisso, a gente já fica avaliando que a Terra, nós temos aqui um avanço tecnológico imenso, né? Então a gente já está aí seguindo em frente nessa tecnologia, nós temos um grande progresso na medicina. Se a gente for parar para pensar agora, diante dessa situação que nós estamos vivendo nessa pandemia, né? O que antes levava-se anos para se concretizar na elaboração de uma vacina, para que ela fosse colocada, né, realmente para ser colocada em prática, para que pudéssemos utilizá-las, levava-se anos. E hoje, né, diante dessa pandemia que nós vivemos, nós conseguimos, né, eu digo assim, os cientistas se debruçaram e conseguiram, em menos de um ano, né, fazer uma vacina para atender às necessidades do nosso planeta no momento, né? O mundo todo está passando por esse problema. Então a gente vai vendo que são progressos que nós temos nessa área tecnológica, na área da medicina, né, em muitas áreas, nas matemáticas, né, quando que nós imaginaríamos que as pessoas hoje já estão falando em ir a Marte, né, quando lá no século passado, quando se falava em ir à Lua, as pessoas ficavam espantadas, e a Lua, muitos hoje ainda não acreditam que o homem chegou na Lua, né? E agora já se fala em outro planeta, né? Em conhecer, né? E há pouco tempo já teve uma nave que se dispôs, né, a fazer lá um levantamento, uma análise de como funciona o planeta. Então, assim, nós temos uma tecnologia nos dias de hoje extremamente avançada. Mas o que é importante para a gente, né? O que houve com Capella, né? Voltando aqui um pouquinho para falar sobre essa transição, né? Porque Capella era um planeta mais evoluído, e os primeiros habitantes aqui da Terra, né, quando chegou aqui na fase luminal, lá nos primórdios das nossas civilizações, nós pudemos constatar que haviam muitos avanços que não combinavam com o primitivismo da humanidade naquela época. Então nós podemos citar aqui os egípcios, que naquela época tinham uma noção matemática fabulosa, né, criando as pirâmides, né, fazendo várias coisas. Os incas, os astecas, eles tinham um domínio científico muito maior do que os outros povos que estavam ali habitando o planeta e estavam começando, né, engatinhando, né, na sua evolução acadêmica, né, no caso, assim, no sentido de conhecer o mundo, de estar ali mexendo e descobrindo novas coisas. Então esses povos muito adiantados que chegaram aqui na Terra, trazendo um progresso nessa área para a gente, ensinando algumas coisas. Por que eles vieram para cá? Porque esses indivíduos
não conseguiram acompanhar a evolução do planeta no que se compete à moral e à espiritualidade, né? Eles não conseguiram acompanhar isso. Então eles vieram, né, capela, porque a gente sempre fala, nossa, o espírito sempre evolui, né? Nós espíritas sabemos que não há um retrocesso, né? Nós estamos a cada encarnação ganhando um pontinho a mais, mas acontece que nós também podemos, em determinada fase, paralisar, porque não estamos tentando avançar. Então, para os capelinos, o que era importante? O que ficou faltando, né? Ficou faltando para eles desenvolver essa área da caridade, da fraternidade, da solidariedade, para que eles tivessem, lhe assegurassem o bem-estar moral que eles precisavam. Eles ainda, esses habitantes que vieram para cá. Então foi necessário que eles viessem para o nosso planeta para nos ajudar a desenvolver, né, algumas áreas da nossa vida, e com isso eles também continuarem o seu trabalho de evolução. Ah, eles regrediram? Não, eles não regrediram, né? Eles simplesmente vieram para cá com uma nova missão. Então essa reencarnação deles aqui foi como missão de trazer conhecimentos para cá, e com isso eles aproveitarem para também começarem a desenvolver aquilo que ficou faltando no planeta anterior. E por isso eles vieram para cá, né? Então, o que a gente tem que trabalhar muito nessa transição planetária, né? Primeiro, a nossa reforma íntima, né? Nós temos que pensar nisso. Essa regeneração é o planeta que tem que mudar, né? A Terra vai ter que passar por uma transformação. Não é o planeta que tem que mudar, né? Nós temos que mudar. Nós, habitantes desse planeta, temos que fazer as nossas mudanças. E essas mudanças, como é que elas vão acontecer? Elas vão depender da nossa reforma íntima, né? Eu vou ler aqui uma passagem da Gênesis também que fala-se, né? Essa reforma, essa regeneração, trata-se de um movimento universal a operar-se no sentido do progresso moral. Uma nova ordem de coisas tende a estabelecer-se, e os homens, que mais opostos lhes são, para ela trabalham a seu malgrado. A geração futura, desembaraçada das escórias do velho mundo e formada de elementos mais depurados, se achará possuída de ideias e de sentimentos muito diversos da geração presente, que se vai a passo de gigante. Essa passagem foi tirada da Gênesis, capítulo 18, itens 5 e 6. Então, o que a gente pensa nisso aqui? Que essa nossa transição, essa regeneração, ela tem que acontecer conosco, né? Desde que lá já no livro dos Espíritas se fala, né? Como é que se conhece um verdadeiro espírita, né? É através dessa reforma íntima. E o que tem a ver, o que é essa reforma íntima? Ah, então quer dizer que nós vamos abrir mão de todos os conhecimentos científicos, não vamos mais pensar nisso? Não, né? Nós vamos pensar nisso também, mas nós não podemos desvincular o nosso aspecto moral, né? Nós precisamos muito entrar em contato com esses nossos aspectos para que nós possamos crescer, para que possamos evoluir. E para isso nós temos, né, que fazer movimentos que nos mostrem o quanto que é importante, né, essa reforma íntima, para que nós façamos com que essa transição, para que possamos transformar o nosso planeta num planeta de regeneração, e que possamos estar aqui nesse momento, porque senão nós também, como os capelinos que não conseguiram alcançar esse ritmo e tiveram que vir para a Terra, um planeta menos evoluído, e passar por muitas coisas, nós também poderíamos fazer isso, né? Então nós temos que fazer
esse movimento de busca interior, né? E como é que nós podemos fazer isso? Né? Eu tirei aqui umas passagens, né, da Joana de Ângeles, que eu gosto muito, e ela fala assim: pensar bem ou mal é uma questão de hábito. Toda vez que ocorrer um pensamento servil, doentio, perverso, malicioso, injusto, de imediato devemos substituí-lo por um digno, saudável, amoroso, confiante, justo, sustentando com a onda de radiação de desejo de que assim seja realizado. Então, assim, a gente vai observando que tudo isso já é um processo da nossa reforma íntima, né? Quando eu busco lá, quando eu tenho um pensamento ruim, né? Às vezes eu tô ali, alguma situação acontece e aí eu, né, plugo na situação e começo a vibrar com coisas ruins, né? E nosso pensamento, ele tem muita força, né? Tudo que emana dos nossos pensamentos, ele sai, ele vai de encontro com outros pensamentos de mesma frequência vibratória. Ah, só que eu jogo lá o vento e vai embora? Não, né? O que é importante a gente perceber é que esses pensamentos voltam pra gente, né? Esses pensamentos voltam pra gente e eles voltam potencializados, porque se eu emito pensamentos ruins, a minha frequência vibratória vai de encontro a pensamentos ruins e outros pensamentos ruins que vão ali se aglutinando, se fortalecendo, e quando retornam para mim, eles vêm mais potencializados. E aí quem é que vai sofrer os danos desses pensamentos, né? Sou eu, né? Eu vou ser a primeira pessoa a sofrer com esses pensamentos danosos, né? Então, pensamentos doentios, de injustiça. Então, como é que eu faço, né? Ah, você fica o tempo todo pensando em coisas boas? Não. Tem horas que eu também penso em coisas ruins, isso faz parte. Nós ainda somos humanos, né? Somos humanos e ainda estamos passando por muitos processos. Mas o que nós temos que fazer? Nós temos que, nesse momento, cuidar, né? Nós temos por obrigação cuidar dos nossos pensamentos. Todas as vezes que esses pensamentos nos alcançarem, né, partirem de nós, nós temos que fazer um esforço, né, para modificar esse pensamento. E com isso nós vamos fazendo, né, uma corrente vibratória, nós vamos emanando coisas boas, vibrando para que as faixas vibratórias ruins não nos alcancem. Nós vamos conseguindo elevar mais ou menos o nosso padrão vibratório. Eu sei que nós ainda temos muito que caminhar, mas nós temos que começar. Nós não podemos desistir. É importante que nós façamos esse movimento, né? Porque às vezes a gente fica pensando em reclamar das coisas, né? Tem outra passagem aqui da Joana que eu quero ler para vocês também. Deus te colocou no melhor lugar para o teu progresso moral e espiritual. O lar que tens, o trabalho em que te encontras, a cidade onde resides, são oportunidades de treinamento para a tua evolução. Então, nós estamos aqui para a nossa evolução. Nós estamos aqui em treinamento e nós precisamos fazer a nossa parte. Nós temos que confiar, nós temos que acreditar que esse é o melhor lugar que eu poderia estar para o meu desenvolvimento, né? E sempre pensar, né, que nesse processo nós temos um Deus amantíssimo, um Pai amoroso. Ele não está colocando a gente aqui de castigo. Algumas situações ocorrem na nossa vida porque nós fomos plantando isso aí. Nós só colhemos aquilo que plantamos, né? E nós vimos de várias encarnações. Nós não estamos aqui, essa é a primeira encarnação nossa, não, né? Nós trazemos débitos de vidas passadas e também continuamos colocando aqui, acionando lá o botãozinho e colocando mais um na nossa conta. Então nós temos que ficar atentos com isso,
né? Porque a cada pensamento ruim que eu emano, a cada atitude ruim que eu faço, eu tô colocando ali, isso aí foi lá do passado? Não, isso eu tô fazendo agora, eu tô conquistando isso agora. Então é por isso que é muito importante que nós tenhamos esse cuidado com tudo aquilo que nós podemos fazer de melhor, né? Nós estamos buscando a perfeição, mas sabemos que o nosso trajeto é longo, é demorado e é um processo. E às vezes tem situações que a gente esmorece um pouco. Mas aí o que nós temos que fazer nesse momento que nós esmorecemos, né, para nos regenerarmos? Aqui, nesse momento, o que nós podemos no planeta Terra para contribuir para a nossa regeneração, para a nossa reestruturação, né? Emitindo bons pensamentos, orando, né, fazendo as nossas orações, porque quando nós estamos orando de coração, de sentimento, não é uma oração automática, uma oração verdadeira, né, uma oração onde nós tentamos nos conectar, nos aproximar desse Deus amantíssimo que está sempre do nosso lado, né? Tem muitas situações que nós ouvimos as pessoas falando: nossa, onde estava Deus naquela situação? Ele está o tempo todo do nosso lado. Mas às vezes nós, diante de tantas informações ao nosso redor, a gente se esquece e a gente não se conecta com Ele, a gente não se aproxima dele. Ele está aqui o tempo todo do nosso lado. Ele é onipresente, né? E cabe a mim, né, fazer o movimento de apertar o botãozinho para conseguir falar com Ele, né? Porque Ele está sempre me ouvindo. Quantas e quantas vezes, né, já ouvi pessoas falando: meu Deus, eu fiquei de mal com Deus em determinada situação. Eu já ouvi muito essa expressão, né? E mesmo assim Deus continua ali do seu lado, né? Deus não nos abandona por conta disso, porque Ele é paciente, né? Ele é paciente, Ele sabe que nós estamos num processo. Aí eu fico pensando naquele joguinho de trilha, né? Que a gente vai jogando o dadinho, vai para uma casa, vai para duas, aí às vezes tem alguma situação que acontece naquela trilha e aí eu tenho que voltar 2, 3 casinhas, porque eu pensava que já tinha conquistado aquilo ali. Meu Deus, eu ainda estou errando nisso. Então, essa reforma íntima, ela precisa de muita humildade. Primeiro, por quê? Porque eu tenho que trabalhar com os meus defeitos. Eu tenho primeiro que reconhecê-los, né? Saber que eu tenho defeitos, porque é muito fácil apontar o defeito do outro. A gente sempre esquece de... a gente não reconhece os nossos defeitos, né? Então, hoje, nós temos já que fazer esse movimento. Olha só, você não é perfeitinha não, então vamos lá olhar, vamos analisar a situação. Como eu poderia reagir aqui? Eu poderia ter agido de outra forma em determinada situação? Por que eu estou tão incomodada, né, com essa fala de alguém? Por que eu estou tão, né, mexidinha, ressentida? E quanto mais eu me ressinto, mais presa eu fico naquilo ali. Eu deixo de seguir adiante, né? O ressentimento, ele o nome já diz, né? É ressentir. E geralmente ressentimento é de sentimentos negativos, ruins, pesados, tristes, né? Ninguém fala que está ressentindo uma alegria, né? A alegria, a pessoa está vivendo lá a alegria, nossa, que legal, aí você quer viver de novo. Mas o ressentimento, ele fica com essa carga mais pesada, porque nós ficamos paralisados ali. Aí a gente fica matutando naquele sentimento, naquilo que me magoou, e aí eu fico ali arrastando corrente, né? Eu não saio dali, eu não progrido, né? E aí às vezes eu preciso voltar 2 casinhas lá nessa trilha minha da vida para poder entender por que eu tô parada aqui. Aí eu tenho que voltar para ver lá. Então tá bom, é isso aqui que está faltando. Será que a pessoa falou isso para mim porque eu também, de certa forma, agi assim? Ou também, caramba, a pessoa está falando isso porque nesse momento ela está passando por um processo difícil, né? Então,
Outra coisa que nós temos que ver com muita atenção nesse nosso processo de regeneração é sobre os nossos julgamentos, né? Nossa, é fácil apontar para o outro, né? É muito fácil, né? É fácil colocar a toga de juiz e ficar ali, né, decidindo a vida do outro, né? Julgando o tempo todo. Por que ele fez isso? Né? Mas nós não estamos dentro do outro para saber. Nós não sabemos o grau de evolução espiritual, emocional que aquela pessoa se encontra, né? E tem muitas maneiras da gente ouvir isso, perceber uma pessoa. Às vezes somos atacados por uma pessoa que está fazendo alguma coisa que nos toca, que nos faz mal. E o que nós temos que fazer, né? Perdoar essa pessoa, porque ela ainda se encontra nesse estágio. Não que nós estejamos num estágio muito melhor, e eu vou falar por mim, né? Mas eu tenho que fazer esse exercício, né? Porque se eu não me abro para isso, né, eu não tenho como seguir adiante. A minha perna vai ficar presa ali, eu não consigo ir para o próximo lance da minha trilha, né, da minha jornada de vida. Eu vou ficando presa naquilo ali e às vezes acaba até voltando. Então eu tenho que seguir adiante, eu preciso seguir adiante para que a vida realmente nos mostre os melhores caminhos. Às vezes os caminhos são tortuosos, mas todos eles são lições importantes na nossa vida. Tudo que nós passamos na nossa vida acontecem por conta das nossas escolhas, né? Nós temos que primeiro saber que somos responsáveis pelos nossos atos. Tudo aquilo que fazemos, toda causa tem uma consequência, né? E tudo aquilo que eu faço, que foi feito por mim, a responsabilidade é minha, não é do outro, né? Então, se em algum momento eu recebo alguma coisa que eu não acho que seja boa, que eu não seja merecedora, eu tenho simplesmente, né, que entender, né, a pessoa está passando por um momento diferenciado, ou isso aqui eu estou precisando passar por isso, porque eu preciso modificar alguns movimentos meus, eu ainda estou errando nisso aqui, né? E seguir adiante. E quando você perdoa, você tem que conviver com uma pessoa que vive te machucando? Não, não é necessário. Mas você não precisa ficar presa nesse ressentimento, presa a essa pessoa. Você vai seguir sua vida, você não vai virar um saco de pancada na mão do outro, né? Mas nós podemos simplesmente pensar, vai ter um momento que essa pessoa também vai crescer, né? Porque é para isso que nós estamos aqui. Nós estamos aqui para nos tornarmos pessoas melhores. E essa tarefa, gente, é árdua. Ela não acontece da noite para o dia, né? Eu não vou dormir hoje, Deus me faz ficar melhor e amanhã acordo perfeitinha. Não, porque eu vou ter situações na minha vida diversas e eu vou continuar, né? Posso continuar errando, mas hoje, quando eu cometo um erro e já verifico que errei, eu já estou dando um passo à frente, né? Quando eu vou lá, né, percebo o meu erro e me desculpo com a pessoa, eu já estou dando mais um passo à frente, né? Então isso é muito importante, que eu tenha reconhecimento das minhas falhas e que eu vá lá e faça uma reparação com a pessoa a quem eu magoei, porque às vezes tem situações que nós estamos tão irritados, tão chateados, não aconteceu do jeito que a gente queria, né? E nós não controlamos nada, né? O controle da nossa vida está nas mãos de Deus, né? Deus, né, controla tudo. E tudo que acontece conosco é para nosso crescimento e aprendizagem. E tem uma outra passagem também que eu queria ler aqui da Joana, que é: a felicidade é conseguida quando cada qual se torna administrador da própria existência, podendo estabelecer os métodos de conduta saudável e segui-los, edificando-se e realizando outras vidas. Também da Joana. Então, muitas pessoas pensam que felicidade tem a ver só com alegria, euforia, né? Nossa, felicidade, você tem que estar sorrindo 24 horas por dia, né? Quando, na verdade, a felicidade, ela só é conquistada
quando nós nos tornamos administradores da própria existência, né? Quando nós tomamos ciência disso, que nós somos responsáveis por tudo aquilo que nós fazemos e cabe a nós buscar as melhores estratégias para chegar lá nesse objetivo comum. Então eu tenho que buscar condutas saudáveis para a minha vida, né? Se eu quero me tornar uma pessoa melhor, se eu quero ficar num estado de felicidade, desejando mal para o outro, gente, impossível, impossível, né? Não sendo caridosa, não ouvindo uma pessoa que está precisando de ajuda, né? Eu preciso fazer isso para seguir adiante, né? Então, todos esses processos nossos de crescimento, quando a gente já sabe, né, já tem ciência da nossa responsabilidade, fica mais fácil, né, todo esse caminhar, porque aí eu vou ficar mais atenta a essas minhas escolhas, né, escolher, e são as escolhas mais simples, né, se eu quero uma vida saudável, eu tenho que buscar coisas saudáveis para a minha vida, alimentação saudável, atividade física, pessoas saudáveis ao meu lado, pessoas que acreditam, né, em todo esse processo nosso de segmento, que eu possa também fazer exercícios no meu dia a dia que me deixem mais plena, né, mais feliz. Por quê? Porque eu estou lá conectada. A meditação é um ótimo exercício, né? Quando e eu tive muita dificuldade de começar esse processo de meditação, porque eu sou uma pessoa muito agitada, né? Então, eu sou aquela que faz 1000 coisas ao mesmo tempo. E, gente, no início da pandemia eu comecei esse processo, né? Então já tem um ano, quase um ano que eu estou fazendo esse exercício da meditação. No início era difícil, né? Eu não conseguia ficar parada. E aí depois eu fui entendendo que a meditação não era só ficar com a mente vazia. Não, é você ficar lá, quietinha. Se passa o pensamento, tá bom, deixa passar. Mas fica ali tentando se conectar, né? Se perceber. Porque na verdade a meditação e a oração são exercícios que nós fazemos já para começar a nossa reforma íntima, né? Para nós nos sentirmos plenos, para nós nos entendermos, né? Então, se em algum momento, quantas e quantas vezes, né, fazendo uma meditação, eu me peguei chorando, né? De alívio, em alguns momentos chorando, de perceber, meu Deus, né? Como isso, como eu estou me sentindo mais leve e percebendo também que, nossa, isso vai passar, porque tudo passa e a gente tem que ter, e isso é uma forma também de fazer com que nós fiquemos cada vez mais confiantes. Então essa fé e essa confiança, ela fica fortalecida à medida que nós vamos crescendo, que vamos meditando, que vamos orando, que vamos exercitando os nossos pensamentos. Opa, percebeu que está vindo aí um pensamentozinho mais ou menos, vamos lá, muda o rumo, né? Pensa em outra coisa que vai te fazer bem. Ah, se pensar em determinada pessoa te deixa mal, então não pense nessa pessoa, né? Se puder, faça uma oração, que ela siga o caminho dela em paz, e você vai pensar em outras coisas que vão te fazer feliz, que vão te deixar alegre, que vão te deixar mais pleno. Então, a maneira, né? A gente não tem uma fórmula fechada, né, exata, né? Faz assim, 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 que você vai ficar feliz. Não, esse processo é pessoal, ele é intransferível, né? Eu não posso passar para o outro isso aí. Essa conquista é minha, né? Então eu tenho que fazer o possível para me tornar uma pessoa melhor. Então eu tenho que fazer esse exercício, né? Então eu vou fazendo esse exercício, vou buscando condutas saudáveis para minha vida, né? Tô muito embarulhada, tô agitada com alguma coisa, né? Vai assistir um vídeo, escuta uma música que te faz bem, né? Eu adoro música, né? Então às vezes quando eu tô sentindo que minha vibração tá baixando, que eu tô ficando meio triste, eu boto uma música que eu gosto de ouvir, que eu gosto muito de dançar, vou lá, vou escutar uma música alegre que me faz bem,
né? Vou ligar para uma pessoa, para um amigo querido, para conversar um pouco, né? A gente fala assim, jogar conversa fora, não, é jogar conversa para dentro de nós, né? Fazer uma troca realmente muito importante de crescermos, né? Quantas e quantas vezes nós estamos conversando com uma pessoa e de repente uma fala dela, né, abre, né, toda a nossa mente para um novo caminho que a gente tem que seguir, né? Nesse momento que nós estamos vivendo, nós não estamos podendo nos reunir, né? Eu sou uma pessoa que gosto muito de estar com as pessoas, né, de fazer festa, de estar com os amigos, de estar aí na casa espírita, que infelizmente nós ainda não estamos podendo estar, mas temos que respeitar, né? Porque se eu for pensar só como a Margarete que gosta de festa, eu estaria aí aglomerando, só que eu sei que nesse momento eu não posso fazer isso, né? Então eu devo parar, né? E como é que eu posso ter contato com meus amigos? De forma virtual, através de uma ligação. Hoje em dia, né, olha o quanto que a tecnologia nos favorece, né? Eu posso hoje, né, falar com um grupo de amigos até no celular, né? E a gente conversar um pouquinho, matar um pouquinho as saudades. E isso é que é muito importante, né? Nós temos que estar nesse processo de regeneração, lembrar a todo instante que a regeneração, ela não acontece da noite para o dia. A regeneração, ela vai acontecer um dia de cada vez, e todo dia eu tenho que estar lá fazendo mais um pouco, praticando dia a dia esse meu processo de regeneração, porque se todos nós do planeta, se cada um do planeta estiver fazendo esse movimento, é óbvio, vai ser claro que nós todos estaremos aqui nesse momento da transição planetária, que não tem uma data certa, né? O que é importante perceber é que essa regeneração parte de nós, né? Parte dessa reforma íntima que nós temos que fazer, e não podemos esperar muito tempo não, né? Porque nós já perdemos não sei quantas encarnações aqui ainda vacilando. Ah, mas é para desistir? Não, muito pelo contrário. É hora de nós pararmos e pensarmos que temos realmente que seguir adiante com o nosso coração repleto de amor e de alegria. Então, eu quero agradecer a oportunidade de estar aqui com vocês nessa noite, trocando essa mensagem com vocês, buscando, né, novas formas, e vou terminar aqui com uma oração, né, agradecendo muito a Deus, aos amigos espirituais que nos envolvem, que nós possamos a cada dia, Senhor, fazermos esse mergulho interno, lembrando que mesmo que às vezes sintamos que vamos nos afogar diante de tantas demandas, nós não nos esqueçamos, Senhor, da Tua presença junto de nós. E que se nós confiarmos e fizermos a nossa parte, nós estaremos a salvo. Nós estaremos em processo de evolução. Porque nós sabemos, Senhor, que Tu nunca nos abandona. Nós sabemos, Senhor, que todo esse processo é valioso para o nosso crescimento, e que quando nós crescemos, nós também estamos ajudando outras pessoas ao nosso redor a crescerem também. Então abençoa-nos, Senhor, envolve todos os lares das pessoas que estão acompanhando o estudo de hoje, envolva também, Senhor, todos os hospitais, todas as casas que estão necessitando de amparo, todos os lugares necessitados de luz, de paz e amor. Sê conosco, Mestre querido, espiritualidade que nos envolve agora e sempre. Boa noite, queridos, e até um próximo encontro.